Olá, está começando mais um PodEnf, o seu podcast sobre saúde, doenças, mitos e verdades. Bem-vindos ao PodEnf, eu sou Camille e por aqui tratamos sobre doença, saúde, mitos e verdades. Olá, eu sou Gabriela e vamos dar boas-vindas aos nossos convidados, futuros enfermeiros, Lucas, Isabelle e Maria Eduarda. Vamos começar com o nosso quadro, uma doença, uma série de descomplicações. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre a doença renal. Duda, será que você poderia começar falando pra gente um pouquinho? Sim, com certeza. Gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco dessa doença. Então, a doença renal está entre as causas mais importantes de óbito e de insuficiência em diversos países no mundo, tá? No Brasil, ela é um importante problema médico e da saúde pública, porque a cada dia é integrado diariamente novos pacientes para programas de diálise e também para transplante renal. Vou falar um pouquinho sobre os rins e as funções dele, porque para vocês entenderem ao decorrer do podcast a importância dele no nosso organismo e por que essas doenças, ao prejudica tanto o nosso sistema. Os rins trabalham diariamente, são 24 horas de trabalho dos rins, filtrando 1.500 litros de sangue que passam 300 vezes pelo seu sistema renal. Entre as funções do rins está armazenamento e eliminação de urina, de excreção de água, toxinas de processo metabólico, regulação de eletrólitos da ácido base, regulação da pressão arterial e produção de hemácias. E também ele faz a secreção, metabolismo e excreção dos hormônios. As doenças renais é dividida em duas. A injúria renal aguda, que é RA, que é a perda brusca total ou quase total das funções renal, que é causada por lesões graves ou agudas e função renal em prazo de dias. Entre as causas está a injúria renal aguda pré-renal, que é decorrente da diminuição do porte sanguíneo para os rins. E essa injúria é originada fora dos rins, podendo ser consequência de insuficiência cardíaca ou outros problemas que afetam o volume sanguíneo que mandam para os rins. A injúria renal aguda intrarrenal são anormalidades dos rins que afetam vasos sanguíneos, glomérulos e túbulos. A injúria renal aguda pós-renal é decorrente da obstrução do sistema coletor da urina, podendo ser obstrução de cálculos renais como um caso comum dessa injúria renal aguda pós-renal. E entre os efeitos fisiológicos que a injúria renal causa, pode ser a retenção de água, de produtos de degradação metabólico e de eletrólitos no sangue e no líquido extracelular. A retenção excessiva de potássio também é uma ameaça muito séria e fatal. E a não expressão de hidrogênio desenvolve a acidose metabólica, que é muito prejudicial para o sistema. Casos mais graves ocorre a anúria total. A anúria total é a ausência de produção e excreção da urina. A outro tipo de doença é a doença renal crônica, a DCR. É um dano renal ou redução da função renal que dura pelo menos 3 meses, sendo associada à perda progressiva e irreversível de grande número de néfrons funcionais. Nelas estão 3 causas também: a injúria da vasculatura renal, que são lesões nos vasos vasculares que levam à isquemia e à morte tecidual do rim. A injúria aos glomérulos, que é a glomerulonefrite. E a outra no conjunto das doenças renais é a doença renal crônica, a DCR, que é um dano renal ou redução da função renal, que dura pelo menos 3 meses e ela é ocasionada pela perda progressiva de números irreversíveis de néfrons funcionais. Dentre as causas está a injúria da vasculatura renal, que são lesões vasculares que levam à isquemia e à morte tecidual do rim. Injúria aos glomérulos, que é a glomerulonefrite, inflamação do dano às alças capilares dos glomérulos renais por acúmulo de
complexos antígenos, anticorpos precipitados. E também tem a injúria ao interstício renal, que é a nefrite intersticial. São danos vasculares, glomerular ou tubular, que destrói os néfros individuais, ou dano primário por veneno, fármaco ou infecções bacterianas. O néfron é uma estrutura muito importante do sistema renal. Então, ao prejudicar ele, faz com que os que estão sobreviventes excretam mais água e solutem até 4 vezes, não trabalhando mais do que o normal deles. E a redução progressiva do número de néfrons leva à retenção de eletrócito e de líquido, chegando-se ao óbito quando o número de néfrons cai abaixo de 5 a 10% do normal, tendo acúmulo de ureia e creatinina, quase na mesma proporção do número de néfrons destruídos. E qual que é esse grupo de risco? Quem se enquadra nesse grupo de risco? Então, entre o grupo de riscos estão os portadores de hipertensão arterial, de diabetes mellitus, os que têm histórico familiar e os pacientes transplantados que sofrem com rejeição crônica. Por isso é muito importante ficar atento e fazer exames das pessoas que têm esses problemas, que estão nesse grupo de risco, pois a maioria das vezes os sintomas são silenciosos, então não é difícil identificar. São muito parecidos com sintomas de outras doenças, né? E a gente pode acabar relacionando, às vezes, os sintomas da doença renal a outras doenças e acabando silenciando eles, né? Tipo a fadiga, que traz uma sensação de cansaço pra gente, isso acaba deixando a pessoa inadequada para realizações de atividades físicas ou até atividades que ela tem do seu dia a dia, entendeu? Edema, alterações na urina, que geralmente a gente vincula um ao outro como forma de, às vezes eu tô com retenção de líquidos, estou bebendo pouca água, e às vezes não é só isso. E no volume da urina também, né? A Camila trouxe sobre a urina, tem relação com o volume da urina, acaba ou diminuindo ou aumentando. Tem os sintomas gastrointestinais também, que é mudança do paladar, mau hálito, e tem os sintomas dermatológicos. Algumas alterações na pele, às vezes é uma pele mais seca, uma pele mais escurecida. Às vezes a gente acha que é, por exemplo, algum procedimento que a gente fez estético, ou é a depilação que a gente está fazendo, pode ter escurecido a área, pode ter acontecido alguma coisa do tipo. Em relação da doença crônica renal, que você falou, trouxe pra gente aí, um sintoma muito comum nela é o sintoma de hipertensão, pressão alta, que é o que mais vem acontecendo no dia de hoje, entendeu? Então é algo que o pessoal tem que ficar muito atento na DCF. O diagnóstico, tanto o tratamento, né, mas ainda o diagnóstico precoce dessa doença, ele é muito importante, né? Como que funciona esse diagnóstico? O diagnóstico desse distúrbio inclui uma abordagem muito multidisciplinar, porque tem vários modos de diagnosticar, incluindo a história clínica do paciente, né, sobre medicamentos que ele toma, se ele usa alguma substância tóxica, porque pode influenciar também nesse distúrbio. Temos também o exame físico para detectar algum edema no paciente. Observar a pressão arterial também é muito importante. E temos testes laboratoriais que vai fazer a análise da urina para ver se tem sangue na urina, para ver, sabe, essas... Tem muita forma de diagnosticar, tem muito sintoma, só que às vezes a gente acaba confundindo mesmo esses sintomas, porque são sintomas que podem aparecer em diversas outras doenças. Isabelle, e dentro desses métodos de diagnóstico, tem algum que você acha que é mais eficaz? Então, não existe um método mais eficaz, porque para diagnosticar você tem que fazer um conjunto de exames para conseguir detectar esse distúrbio, porque são muitos sintomas, igual a Camille falou, que pode igualar com outras doenças, entendeu? Então precisa de vários exames para detectar realmente. Depois de diagnosticado, como que funciona o tratamento da doença? Como que
como que é conduzido após o diagnóstico? O tratamento para problemas renais varia muito por causa de condição de cada paciente, mas geralmente inclui mudanças na dieta, controle de pressão arterial, medicação para colesterol ou açúcar no sangue, além de possíveis intervenções cirúrgicas em procedimentos minimamente invasivos, como transplante ou diálise, em casos mais graves, obviamente. É importante consultar um médico para um plano de tratamento adequado às suas necessidades individuais, porque cada indivíduo vai precisar do seu tratamento diferente individualmente. Pode ocorrer várias abordagens ao torno do tratamento, como a dieta balanceada. Na dieta balanceada ocorre a redução do consumo de sal, controle na ingestão de proteínas e monitoramento na ingestão de líquidos, que tem que ser monitorado para o tratamento se fluir bem durante o procedimento. Controle de pressão arterial, uso de medicamentos antihipertensivos para manter o controle da pressão arterial sob controle. Controle de diabetes, gerenciamento rigoroso no nível de açúcar no sangue para pacientes diabéticos. Como ele mesmo falou, que é importante procurar um médico para traçar um método, né, de tratamento adequado para a situação. Temos também um outro método, né, de diagnosticar esse distúrbio, que é o teste específico. Se tiver alguma suspeita já sobre algum distúrbio, né, a gente faz testes específicos para ter certeza do que o paciente tem. Algum de vocês já teve alguma doença renal? Não. Ou sabe de alguém da família que teve doença renal? Eu tenho uma tia que morreu há pouco tempo com essa doença. Com doença renal? Ela fazia o tratamento, fazia. Eu conheci uma pessoa que fez também muito tempo, infelizmente veio a falecer. Não conseguiu. Então é um assunto até da diálise, né, Lucas? Sim. Você tinha começado a comentar com a gente. Então, a diálise em casos de insuficiência renal, ela é uma insuficiência renal avançada. A diálise pode ser necessária para filtrar resíduos e excesso de líquidos, então ela faz essa filtração. E depois da diálise também tem o transplante renal, que muita gente confunde, mas é um meio de tratamento, que não é um simples transplante, que não tem direcionamento de realmente dar certo, porque faz parte de um tratamento para pacientes com doença renal em estágio terminal. Um transplante renal pode ser uma opção para restaurar a função renal. Essa parte entra muito no prognóstico também, porque o prognóstico da doença ele depende do avanço e de como é a doença. Tipo assim, não é só o transplante para ver se eu melhorar, igual um coração, por exemplo. Porque dependendo do estágio que tiver a doença, já não volta mais a ser a mesma coisa. Sim. E aí a gente faz, a gente tem o tratamento do transplante para tentar reverter esse caso que já é irreversível com o órgão da pessoa. O prognóstico entra nisso também nessa parte. Sim. E como eu comentei também da minha tia que faleceu com essa doença, né? Ela já estava em estágio terminal também, já tinha feito diversos, como falo, tentou colocar catéter em diversas partes do corpo, mas não funcionou. Então a última opção dela realmente era o transplante. Só que ela chegou a falecer antes de Não em questão do tratamento, o tratamento específico dependerá do tipo de gravidade da doença renal, porque cada doença renal tem um tipo de tratamento. E nesses pacientes de doença, né, tem vários estágios, como você disse, e pode ser determinado com base na função renal do rim. E são 6 fases. Tem a fase de função renal normal sem lesão renal. Tem a fase de lesão com função renal normal, a fase de insuficiência renal funcional ou leve, a fase de insuficiência renal laboratorial ou moderada e a fase de insuficiência renal clínica ou severa, que chegam aos casos de pacientes para fazer diálise. Que já é irreversível mesmo. Eu sei de casos de pessoas que têm apenas um rins. Então eu acho que nesse caso, essas pessoas têm que tomar mais cuidado ainda do que uma pessoa que tem 2. Ela tem que
como é que eu posso falar? Ela tem que... Ela tem que seguir, é isso mesmo, ela tem que seguir um protocolo para evitar ter esse tipo de doença, porque a maioria das pessoas que tem a doença tem os 2 rins e já é uma doença difícil, já é uma doença que, dependendo do avanço dela, fica irreversível, né? Então, assim, é aquele ditado, né? Cuidado redobrado sempre, ainda mais se a pessoa tiver menos um. Por isso que é tão importante consultar um nefrologista nesses casos, né? Porque a gente muito pouco se ouve falar de nefrologista. Sim. Existem vários tratamentos, igual no caso da sua tia, para a perda de função renal, né? Inicialmente pode ser indicado um tratamento conservador, mas com a agravação da doença, terapias que substituem a função dos rins podem ser necessárias, como hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante. Ela chegou a fazer um transplante? Não, ela faleceu antes do transplante, né? Ela estava fazendo o peritoneal. Mas ela entrou na fila para transplantes ou não? Não, a gente estava naquela fase de fazer teste, né? Saber se é compatível e tudo. E ela estava tentando o peritoneal ainda. Igual o primeiro método, que é o tratamento conservador renal, que o tratamento conservador renal é aquele que são adotadas medidas clínicas. Então é na parte clínica ainda, está bem no início do decorrer da doença, não está tão grave. E ele é feito em consultório por meio de ajuste de medicamentos, controle de sintomas e dieta, orientações gerais sobre a doença, o básico. E partindo disso tem a hemodiálise, que com a evolução da doença, os rins podem passar a funcionar muito pouco, sendo necessário iniciar uma terapia de substituição renal. A hemodiálise oferece essa possibilidade ao paciente, afinal, tratando-se de um procedimento periódico em que é feita a fritagem do sangue por uma máquina. Geralmente o procedimento é feito em clínicas especializadas, ocorrendo com sessões de 4 horas de duração, geralmente umas 2 vezes por semana. Sim. Na minha família tem muitos casos de problema. Tá. Igual você trouxe então o caso da sua tia, você sabe quais foram os principais sintomas que ela sentiu? Ou ela não passou por você? Não. Mas foi rápido? Foi um diagnóstico? Ela fez um tratamento. Então, porque existe casos e casos. Às vezes a pessoa descobriu muito tarde e aí, né, já pulou direto para os últimos passos. E tem gente, que pode ser o caso da sua tia, que começou, conseguiu fazer esse diagnóstico precoce e seguiu todos os tratamentos, mas infelizmente não. Mas eu acho que na situação dela já estava mais avançada. Mas ela se enquadrava entre os grupos de risco? Sim. Ela tinha hipertensão? Diabetes. Então, ela provavelmente podia ter inchada de edemas e ela correlacionou com sintomas de diabetes. Por isso que é bem importante a gente estar procurando um médico. Ainda mais se a pessoa já tiver a doença. Porque geralmente é diabético, aí chega, no final do dia, tá com edema. Só colocar a perna pra cima aqui um pouquinho. Tem vários jeitos de diagnosticar, né? Justamente por isso tem vários testes. Porque é muito fácil confundir uma doença com os sintomas. É por isso que a gente fala tanto disso aqui, é por isso que a gente está trazendo essa doença hoje no podcast, e é por isso também que a gente chama vocês, porque esse diálogo, ele é necessário, por mais que cada um trouxe um tópico para tratar, trouxe um pouco do que a gente tem que falar, que a gente quer trocar experiência, no mesmo dia que a gente tem que fazer a análise científica, tem que falar sobre a parte científica, só que a gente conversando, trocando experiência, acaba que um entende mais do lado do outro, ainda mais para quem está de casa, que é leigo e não tem tanto conhecimento, né, na parte científica. A gente vai passar também para o nosso quadro agora de algumas perguntas de pessoas do nosso Instagram que fizeram algumas perguntas para a gente sobre a doença. Aí a gente vai fazer a pergunta, nós mesmos vamos respondendo, vocês vão respondendo. Então, antes da gente começar as perguntas, se vocês quiserem deixar algumas perguntas no comentário do vídeo, que vai ser postado no YouTube depois para vocês, pode estar deixando nos comentários, a gente vai estar respondendo elas lá no Instagram da turma nossa. Então, para isso, eu vou deixar o arroba do Instagram da nossa turma aqui para vocês e a gente vai estar tirando as dúvidas das perguntas do comentário lá, tá bom? Então, a gente voltou aqui com as perguntas de vocês. Vamos começar aqui. Como posso prevenir as doenças renais?
Então, o melhor jeito é manter uma dieta saudável, evitar o consumo de álcool excessivo, manter-se hidratado, praticar atividade física constantemente e evitar o consumo de açúcar, né? Porque o consumo excessivo de açúcar causa muito problema no sangue. Álcool também, né? Sim. Próxima pergunta. Qual é a diferença entre insuficiência renal aguda e crônica? Então, isso é uma dúvida muito comum entre as pessoas, né? A insuficiência renal aguda, ela ocorre uma perda da função renal abrupta em pouco tempo. E a crônica, ela é gradualmente, essa perda acontece gradualmente, mas ela é irreversível. Quais as mudanças de estilo de vida podem ajudar a melhorar a saúde renal? Não só para quem tem, né, pelo que eu entendi aqui, não só para quem tem a doença, mas para a gente evitar também algum estilo de vida que seja para não ter a doença. Inclui manter uma dieta, né, estabilizada, fazer exercícios físicos. Talvez a pessoa não tenha condição de pagar uma academia, mas caminhada mesmo diária. Excesso de álcool, evitar excesso de álcool e estabilizar o peso em si. Como a dieta afeta positivamente a saúde renal? Já a gente está falando tanto que uma dieta, todas as vezes a gente perguntou, o primeiro fator foi a dieta. Uma dieta rica em frutas, vegetais, proteínas magras, uma dieta baixa em sal, principalmente gorduras e açúcares. Quais são os cuidados a longo prazo para quem vive com a doença renal? Além do que vocês falaram, além da dieta, de álcool em hipótese nenhuma, tabagismo, também é muito importante fazer o monitoramento com o médico, tanto do tratamento, quanto da dieta, quanto do fluxo renal, né, de como que está funcionando mesmo toda a estrutura renal da pessoa. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer receber vocês. Vocês têm alguma coisa que desejem falar mais? Trazer para eles? Não, acho que a nossa apresentação foi bem completa, né? Nosso podcast. Também acho que foi isso, né? Foi bem proveitoso. Acho que foi bem proveitoso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Nós que agradecemos. É sempre um prazer receber vocês quando quiserem voltar. Tá? Com certeza. E a gente vai estar fazendo mais quadros desses, tá bom? Resumão do podcast e vou resumir para você. A doença renal aguda, ela é rápida. A doença renal crônica, os rins param gradativamente de funcionar. São estágios da doença. Pessoas com diabetes, hipertensão e algumas outras doenças, né, podem vir a ter um risco a mais de ter uma doença renal. A doença renal crônica, no seu estágio inicial, ela pode ser assintomática, mas avançada, ela pode causar sintomas como cansaço, fadiga, confusão mental, coceira, urinar mais à noite do que no período do dia. Esses são alguns sintomas de doença crônica já avançada. E também uma informação que a maioria das pessoas não tem tanta noção assim, né? É que pets também têm doenças renais e ela é muito comum. Algumas mídias sociais mostram diariamente, alguns donos, né, desses pets mostram diariamente a rotina deles com os pets, tanto gatinhos quanto os cachorrinhos. Vou até deixar aqui o vídeo de uma menina de uma mídia social que eu sigo, que ela mostra a rotina do pet dela nessa fase, né, da doença renal que ele tá. E como também ela descobriu tardiamente, o rim ele sofre em silêncio. Então, a chance de descobrir a doença tardia é muito maior. Quais né, são as recomendações médicas? Exame. Procure sempre um clínico, o check-up é importante, pacientes obesos, diabéticos, hipertensivos também. Procurem ter mais cuidado, além de manter uma dieta saudável.
Por favor, não pule esse vídeo. Esse gatinho se chama Frederico e ele tá desde terça-feira internado numa clínica veterinária, porque recentemente a gente descobriu que ele tem doença renal crônica. Nessa semana ele precisou passar por uma cirurgia chamada duplo J. A cirurgia basicamente cria uma passagem alternativa para a urina sair dos rins e desembocar na bexiga. O problema de tudo isso é que todos esses tratamentos, inclusive a cirurgia, são muito caros, totalizando mais de R$14 mil até agora. E nos vídeos anteriores dava para perceber que o Frederico queria muito viver, então a gente optou por dar essa chance a ele. Mas desde ontem ele vem tendo altos e baixos, tem momentos que ele tá muito bem e tem momentos como agora que ele não tá muito legal. E parece que quando uma coisa se ajeita, outra coisa dá problema. E com isso, além dos custos que a gente já teve entre internação e cirurgia, nós estamos acumulando mais despesas com mais internações que a gente não estava prevendo. Então a gente está precisando muito de ajuda para monetizar esse canal. Quem puder curtir, compartilhar o vídeo, manda para um amigo, salva nos favoritos, qualquer coisa já ajuda. Quem puder ajudar em dinheiro também, nós disponibilizamos um link para vaquinha no nosso perfil. O Frederico precisa muito da ajuda de vocês.